Como treinar o espírito humano por Kenneth Hagin. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrilha o mais íntimo do corpo. Provérbios 20, versículo 27. O nosso espírito pode ser seduzido da mesma maneira que nossa mente, e pode ser desenvolvido na sua força da mesma forma que o nosso corpo. Segue-se 4 regras para o treinamento e desenvolvimento do espírito humano. Primeiro, meditar na palavra. Segundo, praticar a palavra. Terceiro, dar primazia à palavra. Quarto, obedecer imediatamente à voz do Espírito. Depois de algum tempo, podemos conhecer a vontade do Pai em todos os íntimos detalhes da vida, porque por meio do Espírito e não da mente e nem das faculdades do raciocínio que ele se comunica conosco. Quando Deus afirma em Provérbios 20, versículo 27, que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele pretende usar o Espírito do homem para iluminá-lo e orientá-lo. Primeiro, meditar na palavra. Das 4 regras, tem um ponto em comum com a palavra de Deus. Devemos conhecer o seu valor e a sua importância de meditar claramente nela. Os homens e mulheres mais profundamente espirituais que conheço dedicam tempo à meditação à palavra de Deus. Não é possível desenvolver sabedoria espiritual sem meditação. Deus nos deixou Josué saber disso. Bem no início do ministério deste, imediatamente após a morte de Moisés. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Josué 1, versículo 8. Na outra tradução da fase final diz: então saberás lidar de modo sábio com as coisas da vida. Deus diz a Josué que, se meditar na palavra, o seu caminho seria próspero e teria bom sucesso. Ensinei nesse sentido em uma conversão de pastores e, posteriormente, um pastor que estava presente me deu o seguinte relato. Contou-me que tinha feito todas as coisas possíveis para que sua igreja seja um sucesso. Disse que, quando ficava sabendo a respeito de um pastor que teve êxito, visitava-o e observava aquilo que fazia e estudava que tipo de programa tinha. Em seguida, procurava colocar o programa daquele passou em funcionamento em sua igreja, mas nunca funcionava. Já viajara por todo o país inteiro fazendo assim. Finalmente, resolveu seguir a regra de Deus, deu a Josué. Resolveu que meditaria desta maneira e que eu ensinei, dedicando um período a isso todas as manhãs. Depois de 30 dias orando assim, sem pedir muita coisa, apenas esperava e meditar na palavra do Senhor. Certo domingo, houve uma vitória esmagadora, mas muitas pessoas já foram salvas naquele dia, do total acumulado uns 2 a 3 anos anteriores. Seus membros ficavam
reavivados e ele começou a ter sucesso. Aquela era a vida dele. E era naquele aspecto que ele precisava ter sucesso. A vocação que você tem na vida talvez seja outra coisa, mas certamente é verdade. É que você também pode prosperar seu caminho e ter bom sucesso. Pode aprender a lidar com as coisas da vida de modo sábio. Dedique um horário para meditar na palavra de Deus. Fique a sós com seu próprio espírito, isolado